Deixa eu conversar com o meu querido Ivan Kleber. Ivan, tá chegando agora. E a partir de agora não sai mais, né? Faz parte da família Auriverde Brasil, esse gigante. Gigante. Eu tive a oportunidade de conhecê-lo em Londres, há quase um ano já, em novembro do ano passado, e admirar o trabalho desse que já está na Oeste, dando um show na revista Oeste. Em breve sei que tem novidades também do Ivan lá para a turma da Oeste, parceiros da Auriverde, e agora também fazendo parte da nossa família por aqui. Ivan Kleber, nosso convidado a partir de agora, direto de Londres, participando do Jornal da Auriverde. Ivan, que honra ter você nesse time. Seja bem-vindo, irmão. Alexandre, que alegria estar aqui com você hoje, nesta tarde, né? Também já mandar um abração para a querida audiência da Auriverde, que sempre me tratou bem nas redes sociais, enfim, às vezes que eu vim aqui como convidado. E agora é uma grande alegria anunciar que estou vestindo a camisa, estou fazendo parte da equipe da Auriverde. Alexandre, toda a equipe, muito obrigado pela oportunidade, espero corresponder aí e levar a notícia, a informação, a análise com profissionalismo e, acima de tudo, com seriedade, a seriedade que a nossa audiência... Agora posso dizer, né? A nossa audiência merece, né, Pitoli? Tá em casa, Ivan, tá em casa. Ivan, aliás, conversando aqui com a minha diretoria, eu disse, precisamos rapidamente ter o Ivan no time. Por quê, Ivan? Há 2 semanas, nós tivemos um domingo histórico em Londres. Um domingo histórico. E como eu lhe disse na live que participei contigo, a teu convite no último sábado, eu em Roma e você em Londres, eu disse o seguinte, aquele domingo em Londres precisa inspirar os brasileiros, assim como outros também, mas os brasileiros em especial, para a gente entender a força do povo, a força daqueles que já não aguentam mais, né? A exemplo do que vocês estão vivendo aí no Reino Unido. E aí falei pro Dado, a gente precisa do Ivan, porque as notícias que virão do Reino Unido poderão nos inspirar aqui. E esse é o nosso objetivo, manter a audiência informada sobre o que acontece na tua terra, Ivan. Pois é, Pitoli, aquela manifestação que você se refere foi a maior manifestação patriótica desde a Segunda Guerra Mundial. E nós estamos falando da vitória na Segunda Guerra Mundial, obviamente não tem como é que você vai comparar, né? Não dá mesmo, né? Estamos falando de Churchill, estamos falando de derrotar os nazistas, enfim. Então agora, nesse último dia 13, milhares, 300, 400 mil britânicos tomaram essas ruas que eu estou aqui, nesse local que eu estou aqui, o edifício, o Big Ben aqui. Você esteve comigo aqui em novembro do ano passado, para quem não sabe, é o parlamento do Reino Unido, e tudo isso aqui estava cheio com bandeiras do Reino Unido, Pitoli, mas além disso, com símbolos, de cristianismo. Algumas pessoas trouxeram, alguns como cruzes, né, trouxeram imagens do Nosso Senhor Jesus Cristo, para lembrar que o Reino Unido é um país cristão. Então, mais do que as bandeiras do país, que é importante, obviamente, teve esse simbolismo cristão, como se fosse uma espécie de ressurgimento cristão que a Europa está passando. Pitoli, como primeira notícia, aqui da contratação, me enche o coração de alegria poder dar essa notícia de que as igrejas aqui, Pitoli, estão ficando cheias novamente. Nós temos dados agora de 2025 que o número de batizados na igreja evangélica aumentou, que o número de batizados na igreja católica aumentou, foi recorde agora na Páscoa desse ano, e infelizmente o motivo não é aquele que nós gostaríamos, não é? O falecimento, o assassinato, melhor dizendo, do Charlie Kirk deu um impulso também aos jovens procurando a igreja, tentando entender o que está acontecendo no mundo. Então, como eu disse, o motivo do assassinato do Charlie Kirk nós não comemoramos, mas o efeito daquilo que aconteceu, realmente eu não estaria do lado de quem, jamais, mas quem deu o tiro deve estar muito preocupado, porque está dando um efeito que talvez eles não esperassem. Os jovens, Pitoli, eu sou de uma geração, você também deve ter ouvido muito isso, de que o jovem é de esquerda, que os jovens são de esquerda. Bom, nós estamos vendo na Europa, e essa manifestação que teve aqui, com uma juventude... Outro dia eu fui num evento que eu era o mais velho, eu falei, opa, eu tô com 43 anos, e só pessoas mais jovens que eu falei, me encheu o olho de emoção, assim, sabe, Pitoli, de ver justamente essa retomada, e essa manifestação, ela foi o símbolo disso mesmo. E nós já temos um reflexo na política do Reino Unido,
Atualmente, quem está no poder aqui é algum governo de esquerda, o Partido Trabalhista, e hoje, a notícia de hoje é uma guerra civil dentro desse partido, por conta da impopularidade do primeiro-ministro. Ele tem apenas 18% de popularidade, muito baixa. Há quem diga que ele possa cair no começo do ano que vem, justamente por questões ligadas a essa baixa popularidade, e a gente tem a perspectiva aí da direita. As eleições estão marcadas para 2029, Pitoli, mas você sabe que no parlamentarismo governos caem antes do tempo e aí convoca-se novas eleições, enfim. E as projeções hoje são de que a direita venceria na Inglaterra, venceria na França, venceria em Portugal, Pitoli. O Chega está em primeiro em Portugal e venceria muito provavelmente na Alemanha. A Giorgia Meloni está fazendo um trabalho fantástico na Itália, confirmaria sua reeleição. Nós estamos vivendo na Europa assim, uma onda que ela começou nos Estados Unidos e está chegando com força no velho continente, Pitoli. Ivan, eu volto à manifestação, né, de 2 semanas. O que levou o britânico às ruas? O que provocou essa saída em massa desses britânicos do conforto do seu lar, né, dos seus lares, para ganharem as ruas de Londres? O que de fato faz com que essa turma volte às ruas para se manifestar, Ivan? Foram vários estopins. Eu vou contar aqui alguns deles, tá, Pitoli? Foi uma soma de fatores. O primeiro, uma escola no interior da Inglaterra resolveu que teria ali um dia de atividade do multiculturalismo, ou da cultura como um todo. Ok, até aí tudo bem. E uma aluna de 12 ou 13 anos de idade, ela ia fazer uma apresentação sobre a cultura britânica, então já que é sobre cultura, né? E ela fez um vestido, Pitoli, com a bandeira do Reino Unido. Acredite você ou não, Pitoli, a escola proibiu ela de fazer o discurso dela porque a justificativa foi que ela poderia ser britânica todos os dias. Então, não entrava no escopo ali da escola. O pai ficou revoltado, denunciou, a coisa ganhou uma repercussão nacional diante disso, onde já se viu a escola banir a menina de participar ali com a bandeira do Reino Unido no vestidinho dela. E depois a escola, inclusive, pediu desculpa, mas você vai concordar comigo que o estrago já estava feito. Sim. Somado a isso, justo nesse período, o governo britânico, agora esse governo de esquerda, começou a colocar imigrantes ilegais, que buscam entrar no Reino Unido, em hotéis que o pagador de impostos, né, paga. E alguns britânicos ficaram revoltados com isso. Como assim, eu sofrendo aqui para pagar meu aluguel, pagar a prestação na minha casa, e a pessoa que chega aqui tentando muitas vezes entrar ilegal, enquanto aguarda o processo, fica num hotel pago pelo governo. Isso foi gerando uma revolta também. Esse é o segundo fator. E um outro fator que aconteceu, Pitoli, foi que algumas prefeituras, pasme, Pitoli, proibiram as pessoas de colocar bandeira, aquela bandeira da Inglaterra, branca com a cruz vermelha, que representa São Jorge. Simplesmente proibiram as pessoas. E isso também ganhou uma repercussão. E o que aconteceu? Porque o inglês é assim, não mexa com o inglês enquanto ele está quieto. Depois que ele sai para a rua, é difícil ele ficar quieto. As pessoas começaram a colocar de maneira livre, espontânea, desrespeitar a regra que a prefeitura colocou e começaram a colocar a bandeira da Inglaterra, por exemplo, em um buraco na calçada, para lembrar a prefeitura que eles precisavam, que a prioridade era o buraco na calçada e não a bandeira da Inglaterra. E isso contaminou os vizinhos, as cidades vizinhas, e tomou conta de toda a Inglaterra. Por uns 20 dias, Pitoli, parecia que a Inglaterra tinha ganhado a Copa do Mundo. Na rua da minha casa estava cheio de bandeira, assim, da Inglaterra, bandeira branca com a cruz vermelha representando São Jorge. Então, Pitoli, foi uma série de fatores, não foi um único estopim que levou a essa manifestação gigantesca que você viu no último dia 13. Pitoli, eu devolvo para você. Obrigado, Ivan. E aí, já temos consequências disso? Essa queda da popularidade do primeiro-ministro, na casa de 18% de aprovação, é número ridículo, né? Número pífio. Isso já é reflexo dessa manifestação, Ivan? Porque o que acontece? Você vai entender o motivo dessa questão. O brasileiro, não acostumado a guerras como o povo britânico, é muito imediatista. Eu saio para a rua agora, nesse domingo, loto a Avenida Paulista e quero que amanhã caia ministro, quero que amanhã resolva isso, aquilo, outro. Não é assim, Ivan. A gente sabe que não. Você, como historiador que pode me corrigir, mas salvo engano, daquelas noites de ataques de Hitler, né, da ofensiva da Força Aérea Alemã, foram 57 noites, salvo engano, de ataques. Pode me corrigir se eu estiver enganado, Ivan, mas acho que eu me lembro desse número. 57 noites e madrugadas de ataques
à capital inglesa e outras cidades próximas, né, mostrando a força, né, da bélica alemã, e esse povo não recrudesceu. Sofreu, foram, salvo engano, mais de 20 mil mortos naqueles ataques, enfim, mas o que eu tenho como lembrança é um povo que enfrentou as 57 noites de ataque e conseguiu vencer uma guerra. O brasileiro é muito imediatista. Por isso eu lhe pergunto, essa saída do povo de volta às ruas já traz consequências, Ivan? E pode me corrigir com relação às informações que eu trouxe, caso necessário, Ivan. Não, perfeito, Pitoli. As informações estão corretas. Foi o período ali do final de 1941, começo de 42, que inclusive Churchill proferiu a seguinte frase: nunca na história tantas pessoas deveram tanto a tão poucas pessoas, né? Em referência aos pilotos da Força Aérea, da Real Força Aérea Britânica, que ajudaram nessa defesa, e também em solo, né, o pessoal da bateria antiaérea. Nós temos sim consequências, inclusive uma delas relacionada com o Brasil. Foi bom você perguntar isso, Pitoli. Como a gente sabe, em teoria é para acontecer a COP30 lá em Belém, que eu estou chamando de Flop 30, né? Notícia de hoje de manhã: o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, estaria considerando não ir à COP30. Por quê? Porque ele não quer ficar associado a essa questão da agenda verde. Porque a maioria dos britânicos é contra essa questão da agenda verde. Já é aí um reflexo dessa manifestação. E está acontecendo essa guerra interna dentro do partido, porque alguns acham que ele precisa ir na COP e outros dizem que não, justamente porque não é a vontade do povo britânico. Parece muito pouco, mas tem um simbolismo muito grande. Essa questão também da popularidade dele é um reflexo, e outras políticas que ele passou a rever, que ele gostaria de colocar, políticas de esquerda, mas que ele está sentindo que não será possível, justamente porque o povo já mostrou sua força. Agora, você foi num ponto primordial, Pitoli. A história, ela é repleta de movimentos que começaram hoje e que foram colher os frutos lá na frente. Eu vou falar alguma coisa e aí eu dou a licença para você me corrigir. Mas nós, porque eu estava no Brasil nessa época, nós saímos às ruas em junho de 2013. Lembra? Não vai ter Copa, não sei o quê. Nós fomos colher um resultado daquilo ali, que ali foi, né, um momento crucial na história do Brasil. E nós fomos colher o resultado de alguma coisa com a eleição do presidente Bolsonaro em 2018. Eu acho que a semente que levou à vitória do presidente Bolsonaro em 2018, ela foi plantada ali em 2013. Mas se você conversasse com as pessoas na rua na semana seguinte, em julho de 2013, ninguém imaginava que Jair Bolsonaro seria presidente dos Estados Unidos, do Brasil. Quem dera também dos Estados Unidos, né? É presidente do Brasil. Então, o que as pessoas precisam ter em mente, e morando fora, se é essa mensagem que eu posso enviar, é que justamente isso. Hoje você planta, amanhã você rega, depois da manhã você colhe. Eu acho que a parte do plantar está sendo bem feita, Pitoli, no Brasil. Nós estamos com um problema ali de regar, mas aí não cabe a mim aqui nessa distância explicar como é que a gente vai fazer para regar tudo isso. Mas eu concordo com você. Eu acho que aquilo que começa hoje, ela leva um tempo e constância, né? De repente, manifestações durante a semana, sempre pacíficas, as mesmas manifestações que são feitas no domingo ali, que o pessoal faz, ou no 7 de setembro, de repente, uma vez que outra também fazer durante a semana, tem o poder de mandar um recado mais forte, né, Pitoli? Mas são ideias que cabe aí aos ativistas e cabe à organização desses eventos sentar numa mesa, discutir e ver a viabilidade disso também, né? Sim. Imagine o seguinte, tem um degrau antes, eu só complementaria a tua fala com o impeachment da Dilma. Então começa 13, né, com a Copa das Confederações, impeachment da Dilma, né, Lava Jato, aí eleição do presidente Bolsonaro. Ivan, antes de passar para Eduardo Borgo, o Borgo está por aqui e quer conversar contigo, uma questão, a CPMI do INSS suspensa para o almoço, então a gente não está perdendo nada ali, e já trago informações sobre tiros numa escola em Sobral, no Ceará, 5 alunos baleados, 2 morreram. Já mais informações. Borgo, Ivan Kleber, na sua escuta. Olá, Ivan, boa tarde, prazer falar contigo. Ivan, nesse mundo que nós vivemos, globalizado, as questões que nós enfrentamos aqui no Brasil, nós estamos vendo que é uma constante, né? Tem nos Estados Unidos, tem na Europa, e os globalistas, os comunistas, enfim, eles estão expostos, né?
Você enxerga como uma tendência, não só na Inglaterra, mas em toda a Europa, de uma ascensão da direita esmagadora, como alguns veículos, alguns analistas vêm expondo? É uma tendência mundial, o povo acordando, né? Você disse que jovens estão procurando a igreja, uma notícia muito boa, né? Com a questão do Charlie Kirk, né? E dá para enxergar, dá para presenciar essa tendência mundial do crescimento da direita, Ivan, em outros países, não só na Inglaterra? Borgo, uma alegria, muito obrigado pela pergunta, uma alegria estar fazendo esse bate-papo com você. E, Pitoli, se o pessoal do INSS voltar lá, você me avisa. Saíram para o almoço. Saíram para o almoço, Ivan, fique tranquilo. Beleza, então deixa eles almoçando lá. Borgo, sim, é uma tendência mundial, inclusive na América do Sul. Nós tivemos a derrota da esquerda na Bolívia há uns 2 meses atrás. Nós ainda temos o segundo turno lá, mas serão 2 candidatos completamente distantes do socialismo que liderou a Bolívia nos últimos 20 anos. Nós temos eleição em novembro agora, lá no Chile. Muito provavelmente a direita vence as eleições lá, é favorita. Na Europa, eu já citei aqui, né, vários países da direita liderando as pesquisas, enfim. Então, existe sim esse ressurgimento, digamos, consolidado da direita, e são vários fatores. Que, por exemplo, o Trump teve uma vitória emblemática, histórica em 2024, muito por conta do voto dos jovens. Os jovens já começaram a votar no Trump em 2024, agora essa onda está chegando aqui na Europa. Mas tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, quanto mais aumenta o número de pessoas frequentando a igreja, parece que existe um paralelo. Então as igrejas voltam a ser frequentadas. A direita começa a melhorar a performance eleitoral, obviamente que uma coisa é espiritual, seria leviano da minha parte aqui colocar política e religião no mesmo plano, mas existe um paralelo. E outra coisa, Borgo, que a gente pode trazer para a nossa audiência, é que muitos partidos de esquerda, durante a pandemia, pregaram certas políticas que custaram caro para uma geração inteira, né? Aqui na Inglaterra, por exemplo, tem estudos de alunos que ficaram para trás na escola justamente por conta daquelas restrições. A gente não vai entrar aqui muito em detalhes. Isso aconteceu no mundo todo. Então, todas essas políticas de restrições ficaram associadas à esquerda. E as pessoas, à medida que os anos vão passando, vão dizendo, poxa, mas realmente o mundo ficou parado, né? Em 2020, 2021, isso teve um custo. E a direita prega a liberdade, prega valores que agora, que até então eram um tabu, começam assim, para resumir numa frase, tá na moda ser de direita, tá legal ser de direita. É aí que eu queria chegar, Ivan. É aí que eu queria chegar, porque era cult, né? Era bacana. Graças a Deus eu não passei por isso, né? Mas a juventude colocava lá uma camiseta do Che Guevara, eu não sabia nem o que era, né? Esse assassino terrorista, mas achava legal, né? Uma boininha do Che Guevara. Agora, é aí que eu queria chegar nesse ponto fundamental. Quer dizer, a molecada, né? A juventude está acordando, então, que há uma nova tendência mundial. Tem umas camisetas que estão sendo vendidas agora, não sei se vocês já viram isso, né? Com estampas Jesus é o caminho. Já viram? Não sei se já viram isso. Eu vi. Muito legal, estampas moderníssimas, assim, um negócio que realmente chama a atenção, né? Em algum momento já usaram Che Guevara. Sim. Estão agora colocando Jesus Cristo é o caminho. É realmente um momento diferente. É o pêndulo. Eu vi essas camisetas, Pitoli. E, inclusive, nos Estados Unidos, a onda de jovens que imitavam o Trump dançando a musiquinha da campanha, aí o trabalho do Charlie Kirk foi fundamental. Não à toa, todo o governo Trump estava lá no funeral, junto com a esposa do Charlie Kirk, que eles mesmos, o Marco Rubio disse, não estaríamos aqui se não fosse esse trabalho cultural. Mas aí que tá, Pitoli, vamos conectar essa pauta com o que você trouxe antes. O Charlie Kirk começou em 2013, com $800. Se alguém chegasse para ele e dissesse, ou 2012, se não me engano, ô Charlie, você com seus $800 aí, vai eleger um presidente dos Estados Unidos. Ele ia dizer, levem, essa pessoa não pode estar em sã consciência, né? Não está bem. Pois é, mas olha só. Então, assim, aqui a gente tem um exemplo de como a perseverança e a continuidade podem, sim, dar frutos. E voltando para o que o Borgo disse, a gente está vendo, de fato, sim, essa consolidação. A gente já não tem mais o receio de dizer que somos conservadores, que somos de direita. O Daily Telegraph, a gente pode comentar rapidinho sobre isso, Tolly.
foi ontem, um dos principais jornais aqui da Inglaterra entrevistou a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro e deu espaço ali para ela falar de família, cristianismo e conservadorismo. Quer dizer, isso aí, quando que a gente imaginou, né, Pitoli, que a gente ia ver um dos principais jornais da Inglaterra indo entrevistar, no caso a ex-primeira-dama do nosso país, para falar de conservadorismo. Isso é um reflexo dessa onda mesmo mundial que está acontecendo. Infelizmente, o Brasil, nós temos alguns entraves aí, que os senhores sabem muito bem, que impedem um avanço ainda maior da direita.